O Risco País registrou o menor patamar em 6 anos. Agora, em setembro, o CDS, que é uma espécie de seguro contra o calote, atingiu 123 mil pontos. Quem vai explicar isso tudo para a gente, qual o significado disso tudo, é a Priscila Yazbek. Priscila, bom dia para você. A notícia é boa, mas ela garante a confiança total dos investidores estrangeiros, ou seja, deixa a nossa credibilidade de fato lá em alta? Oi, Cecília, bom dia a todos. Na verdade, não, né? O CDS é um dos indicadores que mostram para o investidor estrangeiro qual que é o nível de risco do país, o tamanho do risco do país, mas tem outros vários indicadores que eles também observam para tomar a decisão de investimento. O que é o CDS, então? Ele é um seguro contra o risco de calote das dívidas brasileiras. Então, quando o investidor estrangeiro vai comprar algum título de dívida brasileiro, vai investir no Brasil, ele tem que pagar, então, esse seguro, ele paga esse seguro contra o risco, e aí, então, quanto maior o preço desse seguro, maior é o risco do país. Quanto menor o preço desse seguro, menor o risco do país. A gente vai mostrar para vocês, então, como tem se comportado esse indicador nos últimos anos. E o que a gente vê nesse gráfico? Que em 2013 a gente teve o preço do CDS na mínima antiga, que eram esses 124 pontos. Ou seja, mais ou menos como se o investidor que aplicasse aqui, ele pagasse algo em torno de 1,2% sobre o valor da operação dele para se proteger contra o risco do país. Aí o que a gente vê? Em 2015, auge da crise, quando o Brasil começou a demonstrar que não ia conseguir manter sua meta fiscal, a gente perdeu o selo de bom pagador, a agência de classificação de risco S&P tirou o nosso selo de bom pagador, e aí o que aconteceu? O nosso risco, o país foi lá para cima e a gente atingiu os 533 pontos no CDS, ou seja, o investidor que ia aplicar no país, ele tinha que pagar o seguro aí, um valor muito maior por esse seguro contra risco. E agora a gente atingiu esses 123 pontos, o que mostra que a gente está com risco país na mínima desde 2013, ou seja, dos últimos 6 anos. A gente conversou mais cedo sobre isso com o Silvio Campos Neto, que é sócio e economista da consultoria Tendências, e o que ele explicou? Que apesar de o CDS ser uma boa notícia, estar no menor risco, esse é um bom indicador para o Brasil, o que acontece? A gente ainda tem alguns passos a avançar para trazer o investidor estrangeiro, e um desses passos, por exemplo, é a gente retomar esse selo de bom pagador, o que ele acha que ainda vai demorar um tempinho para acontecer. Vamos escutar. As agências de classificação de risco, elas olham todo um conjunto de informações econômicas, as decisões, as diretrizes, um cenário político. O Brasil, de novo, já tem dado mostras de que, além do caminho correto, já começa a sinalizar números melhores, mesmo que lentamente, na economia. Isso significa que, em alguns meses, o Brasil até pode, sim, receber uma elevação de classificação de risco. Isso, obviamente, vai requerer uma melhora muito grande em alguns indicadores, especialmente em relação à parte fiscal. E imagino que a gente ainda precisará de alguns anos, talvez até 2023, 2024, e aí fazendo o que tem que ser feito, continuando no caminho correto, para que aí sim a gente consiga ter novamente o grau de investimento. Aqui ao meu lado está Zeina Latifi, que é economista-chefe da XP Investimentos, também vai conversar com a gente sobre esse assunto. Zeina, qual que é a sua avaliação sobre essa queda no CDS, sobre esse menor nível do CDS desde 2013? Olha, é importante entender que o comportamento do CDS ele também é muito influenciado pelo quadro externo. Quando a gente tem preços de commodity em bons patamares, taxas de juros baixas no mundo, às vezes tem momentos de menor aversão a risco, enfim, não é algo exclusivo, não é algo que mede apenas a situação do país, mas é também influenciado pelo ambiente externo. Então essa é a primeira avaliação. O segundo ponto é algo que você já colocou. O CDS, ele é muito mais sensível à questão, aos indicadores ligados ao setor externo, quer dizer, os indicadores de balança comercial, balança de transações correntes ou, né, de uma forma mais balança de pagamentos, se tem reserva, se não tem. Hoje o Brasil, aliás, há muitos anos, o Brasil está numa situação muito confortável, que a gente tem indicadores externos muito sólidos. O Brasil é credor líquido em dólar. Isso também ajuda. Tudo isso para dizer o seguinte, não podemos tomar o CDS como uma medida ampla dos riscos que o país enfrenta. Então, achar que porque o CDS está baixo, a lição está feita, e que, né, fechar os olhos para os desafios que a gente tem, acho que seria um equívoco. Então, uma coisa é você ter
uma boa notícia nesse aspecto, uma percepção de risco do investidor global baixa em relação à solvência do país, mas isso não resume, isso não permite a gente dizer que estamos bem encaminhados. Tanto é que a gente vai mostrar para vocês um gráfico que a gente separou falando sobre as contas públicas brasileiras. E o que a gente vê nesse segundo gráfico? Que desde 2014 a gente tem rombo nas contas públicas, ou seja, as contas públicas brasileiras ficam no negativo. A gente vê uma piora da situação em 2015 e 2016, uma ligeira melhora em 2017 e 2018. E segundo as projeções da Lei de Diretrizes Orçamentárias, qual que é a previsão daqui para frente? Ainda de contas públicas no negativo, de rombo nas contas do governo, né? O que a gente vê aqui? 2019 tem uma previsão de um rombo um pouco maior do que no ano passado. Também o governo trabalha com uma certa margem de segurança, mas a gente deve ainda continuar com as contas no negativo. Zeina, você tinha falado então que a gente não pode tomar o CDS como a única medida de risco do país. Por exemplo, as contas públicas no estado que estão, elas também são uma medida que é avaliada pelo investidor estrangeiro, também mostram que o país ainda tem muito que avançar? Olha, as contas públicas é a maior fonte de preocupação, ainda que às vezes no curto prazo o investidor estrangeiro não esteja tão sensível ao tema. Então, por exemplo, a gente está com as contas públicas ruins, mas tivemos a aprovação da reforma da Previdência, isso reduz esse risco, essa percepção de risco lá fora. Agora, eu tenho um fato concreto, quer dizer, quando a gente fala em reconquistar grau de investimento, quando a gente fala em, de fato, ter uma melhora mais sensível da percepção de risco, portanto, e poder atrair mais capitais para o Brasil, tem que olhar esse amplo leque. E a gente tem ainda muitos anos pela frente, alguns anos pela frente, de rombo nas contas públicas, né, de déficit orçamentário. Temos ainda uma agenda de ajuste fiscal que está no seu início. É um equívoco achar que a reforma da Previdência vai resolver os nossos problemas. A reforma da Previdência ela apenas contém o crescimento das despesas da Previdência como proporção do PIB, em termos absolutos, isso vai continuar crescendo. E, finalmente, não existe falar em volta, em recuperação de grau de investimento, enquanto a gente não tiver uma tendência clara de recuperação da economia, um crescimento, de fato, mais robusto. E isso pode demorar alguns anos. Certo. Zeina Latifi, muito obrigada pela entrevista. Cecília, volto com você. Obrigada, Priscila. Às vezes é complicado de entender toda essa linguagem, mas só que com Zeina e Priscila fica tudo mais claro. Vamos torcer para que tudo siga bem. Obrigada.